Fala aí galera do YouTube, beleza? Estamos aqui de novo para mais uma videoaula de Geometria Descritiva, no caso, estudo do plano. Galera, vamos para a nossa terceira parte dos exercícios resolvidos aí sobre o estudo do plano do nosso canal. Porém, antes de dar início à aula em si, eu peço para vocês aquele favorzão de sempre que é inscrevam-se no canal e dá um clique maroto aí no gostei. Pode ser? Então, toca a nossa vinheta e vamos para a aula. A primeira questão do dia é a questão de número 18, que fala o seguinte: determinar as projeções de um ponto O situado em um plano qualquer α que contém um ponto T, sendo dados o ponto T, 0, 0, 0, o ponto O, menos 1, interrogação e menos 2, o traço vertical desse plano está a menos 45 graus em relação à linha de terra e o traço horizontal deste plano está a 60 graus em relação à linha de terra. Então, galera, a primeira ação a se fazer é a épora do que já temos, que no caso são as projeções do ponto T, os traços do plano α e a projeção vertical do ponto O. Com o que temos aqui, temos as projeções do ponto T, os traços do plano, não é isso? Traço horizontal e traço vertical, e a projeção vertical do ponto O, pois só temos aqui a sua cota, que é negativa. Por isso, a projeção vertical do ponto O está aqui abaixo da linha de terra. Beleza? Beleza. Então, ele quer que determinemos aí a projeção de um ponto O situado em um plano qualquer. Ou seja, este pontinho O aqui pertence a este plano. Então, sabendo disso, vamos encontrar a solução muito facilmente para essa questão. Pois bem, sabemos que para um ponto pertencer a um plano, este ponto tem que pertencer a uma reta do plano. Beleza? Beleza. Então, para solucionar essa questão, basta tornar o ponto O em um ponto de uma reta do plano α. Aí você me pergunta, Deniésio, como que eu vou fazer esse ponto O pertencer a uma reta do plano α? Bem simples. Para um ponto pertencer a uma reta, as projeções deste ponto têm que estar sobre as projeções de mesmo nome da reta, em épora, beleza? Beleza. Assim, esta questão, por ser um plano qualquer, temos 4 opções de retas soluções, que são as retas que um plano qualquer pode conter. Essas retas são a reta qualquer, a reta horizontal, a reta frontal e a reta de perfil. Então, cabe a vocês escolherem a que mais lhe agradam e, então, solucionar essa parada aqui, beleza? Beleza. Para hoje, eu escolhi uma reta horizontal do plano que eu chamarei de H, ok? Ok. A projeção vertical da reta H vai ser muito fácil de ser determinada, pois basta traçar um segmento paralelo à linha de terra, passando pela projeção vertical do ponto O. No caso aqui, eu vou fazer um segmento paralelo à linha de terra, passando pela projeção vertical do ponto O. Ok. E como vamos determinar, então, a projeção horizontal da reta H? Galera, outra coisa muito fácil de ser resolvida. Vamos lá. Lembram quando estudamos as principais do plano? Mas aí você me pergunta, o que são principais do plano? Eu falo, galera, principais do plano são aquelas retas do plano que são paralelas a um dos planos de projeções. Então, quando estudamos as principais do plano, eu expliquei sobre as horizontais e frontais, que são as retas do plano paralelo ao traço horizontal e vertical do plano, respectivamente, ok? Ok, acho que todo mundo lembra. Se não está lembrado, cliquem nesse cartãozinho que apareceu aqui no canto superior direito. Neste exemplo, basta então, pela projeção horizontal do traço vertical da reta, fazermos um segmento paralelo ao traço horizontal, pois a reta H trata-se de uma horizontal do plano. Fazendo isso, vamos então encontrar a projeção horizontal da reta H, que é uma reta horizontal do plano. Quando uma reta é uma reta horizontal do plano, a sua projeção horizontal é paralela ao traço horizontal do plano, beleza? Isso daí está explicado nesta aulinha aí sobre principais do plano. Então, como agora já temos a projeção horizontal da reta H e a projeção vertical da reta H, fica muito simples de determinar a projeção horizontal do ponto O. Por quê? O ponto O pertence à reta H, não é isso? É isso. Então, a projeção vertical do ponto O tem que estar contida na projeção vertical da reta H, correto? E a projeção horizontal do ponto O tem que estar contida sobre a projeção horizontal da reta H. Assim, para encontrar a projeção horizontal do ponto O, basta prolongar a projeção horizontal da reta H de modo que ela toque a linha de chamada onde encontra-se aqui a projeção vertical aqui do ponto O. Vamos prolongar a linha de chamada onde encontra-se a projeção vertical do ponto O e vamos prolongar a projeção horizontal aqui da
nossa reta H. Fazendo isso, vamos então encontrar a projeção horizontal do ponto O neste pontinho aqui. O que é que a questão pede? Determinar as projeções do ponto O situado em um plano qualquer alfa. Está aqui então a projeção horizontal do ponto O e a projeção vertical do ponto O bem determinadas. Este ponto O pertence a este plano alfa? Pertence, pois o ponto O pertence a uma reta horizontal que eu chamei de H, que pertence ao plano alfa. Assim, o ponto O pertence ao plano alfa. Então, galera, questão solucionada. Vamos então para a próxima questão. A próxima questão é a questão 20, que fala o seguinte: verificar se o ponto O pertence ao plano do triângulo ABC, sendo os dados o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto O. Galera, de início vamos jogar na Épora os dados que temos e então, a partir disso, veremos qual caminho tomar para solucionar essa parada toda aí. Então, vamos jogar aí na Épora as projeções aí do nosso triângulo ABC e as projeções aí do ponto O, ok? Ok. Então, para saber se o ponto O pertence ao plano dado, temos que ver se este ponto pertence a uma reta deste plano. Assim, sabemos que para uma reta pertencer a um plano, essa reta tem que concorrer com duas retas deste plano em pontos distintos. Então, quando estudamos posições relativas entre retas, vimos que quando duas retas são concorrentes, em Épora, as projeções do ponto de concorrência encontram-se numa mesma linha de chamada, não foi? Foi. Então, assim, pegaremos uma reta deste plano e verificaremos se o ponto O pertence a esta mesma. Então, para facilitar, utilizaremos das principais do plano como auxiliar, como na questão anterior. Porém, na questão anterior, eu utilizei uma reta horizontal do plano, não foi isso? Desta vez, eu vou utilizar uma reta frontal do plano para poder dar uma diferenciada. Então, sabemos que a reta frontal, galera, caracteriza-se em Épora por possuir a projeção horizontal paralela à linha de terra e a projeção vertical oblíqua à linha de terra. Deste modo, a projeção horizontal da nossa reta frontal, que vamos utilizar aqui como auxiliar, é facilmente determinada, lembrando-se que a mesma deve passar pela projeção horizontal do ponto O, pois este é o ponto objeto de estudo da questão. Assim, vamos lá, vou fazer aqui a projeção horizontal de uma reta frontal, aqui que eu chamei de F, e ela tem que passar aqui, ó, pela projeção horizontal do ponto O. No caso, vamos testar se esse ponto O vai pertencer a esta reta F, que é uma reta deste plano aqui, definido por esses três triângulozinhos aqui, no caso, pois a reta F aqui, como já vemos, ela concorre com a reta AB e a reta BC, ok? Ok. Agora temos que determinar a projeção vertical da reta F, de modo a verificar a pertinência do ponto O a esta reta. Porém, como isso será realizado? Vejam só, muito simples. Veja que a reta F pertence ao plano, como eu já disse, não é isso? Pois a mesma concorre com as retas do plano, no caso, com a reta AB e com a reta BC, em pontos distintos, pontos estes que eu chamei de 1 e 2, respectivamente. Ou seja, a interseção da reta F com a reta AB eu chamei de 1 e a interseção da reta F com a reta BC eu chamei de 2. Ok? Ok. Então, com isso, para encontrarmos a projeção vertical da reta F, basta encontrar as projeções verticais dos pontos 1 e 2. E aí você me pergunta, Deniésio, como é que faremos isso? Muito simples. Vejam só, dá para fazer essa parada toda aí só nas manhas. Vejam aqui. Partindo da projeção horizontal do ponto 1, eu vou tirar uma linha de chamada perpendicular em relação à linha de terra até a projeção vertical da reta AB, ok? Ok. Fazendo isso, vamos encontrar a projeção vertical do ponto 1. Galera, esse processo foi realizado, pois se um ponto pertence a uma reta, as projeções deste ponto pertencem às projeções de mesmo nome da reta, não é isso? É isso. O ponto 1 é o ponto de concorrência entre a reta F e a reta AB, ou seja, é um ponto comum às duas, ou seja, ele pertence tanto à reta F como à reta AB. Se este ponto pertence à reta AB, a sua projeção horizontal tem que estar sobre a projeção horizontal da reta AB, e a sua projeção vertical tem que estar sobre a projeção vertical da reta AB. Beleza? Beleza, né, galera? Analogamente, repetimos a mesma ação ao ponto 2, aqui, ó, no ponto 2 aqui. Só que agora a linha de chamada vai ter que ir até a projeção vertical da reta BC, ok? Ok, pelo mesmo esquema. Se o ponto 2 é o ponto de concorrência entre a reta BC e a reta F. Isto implica dizer que o ponto 2 é comum às duas retas. Se o ponto 2 pertence à reta BC, a sua projeção horizontal tem que estar sobre a projeção horizontal da reta BC. E a sua projeção vertical tem que estar sobre a projeção vertical da reta BC. Ok?
Ok. Então, agora que estamos aqui determinadas as projeções verticais do ponto 1 e do ponto 2, basta fazer um segmento que passe por ambas, ok? E assim determinaremos, então, a projeção vertical da nossa reta frontal aqui do plano, que é a reta que vai nos auxiliar para a solução dessa questão. Fazendo esse segmento, ó, vejamos aqui. Pronto, determinei, então, a projeção vertical da reta F. Por que eu fiz isso? Vejam só. Uma reta fica bem determinada quando conhecemos dois de seus pontos. O ponto 1 e o ponto 2 são os dois pontos que estão determinando facilmente aqui esta reta F, não é isso? Se o ponto 1 e o ponto 2 pertencem à projeção horizontal da reta F, o ponto 1' e o ponto 2' pertencem à projeção vertical da nossa reta F. Então, se eu fizer um segmento que passe pela projeção vertical do ponto 1 e pela projeção vertical do ponto 2, automaticamente eu vou encontrar a projeção vertical da nossa reta F, que é a reta que está nos auxiliando aí para a solução dessa questão. Então, após determinar a projeção vertical e horizontal da reta F, percebemos que a projeção vertical do ponto O não pertence à projeção vertical da reta F. O que isso quer dizer? Quer dizer que o ponto O não pertence à nossa reta F. Consequentemente, esse ponto O não vai pertencer ao plano definido aí por esse triângulozinho aí, ok? Ok. Por quê? Porque o ponto O não pertence à reta F, que é uma reta deste plano, então o ponto O não pertence a este plano. Assim, a questão foi solucionada, e a resposta é que o ponto O não pertence ao plano definido pelo triângulo ABC. Veja que neste exemplo, galera, eu utilizei uma reta frontal como auxiliar para a execução da solução dessa questão. Deste modo, deixo aí para vocês aí como dever de casa aí, vocês realizarem esse mesmo procedimento, só que agora utilizando uma horizontal do plano. Quem não se lembra, procurem aí no nosso vídeo, no nosso canal, a videoaula que fala sobre principais do plano, ok? Ok. E também eu peço para vocês aí que façam essa verificação, fazendo a determinação aí dos traços do plano. No caso, vocês vão fazer os traços do plano e então vão utilizar uma reta deste plano aí como auxiliar. E então vocês vão verificar aí se esse ponto pertence ou não a este plano, ok? Ok. Porém, percebam o seguinte, que podemos determinar três planos distintos aí nessa questão. O plano definido pela reta AB e BC, pela reta AB e AC e pela reta AC e BC. Então, questão finalizada, dever de casa passado, vamos aí para a próxima questão. Questão 22. Construir pelo ponto A as projeções de uma reta de máximo declive de um plano, dadas pelas retas concorrentes AB e AC, sem determinar os traços do plano, sendo dados o ponto A de abscissa 0, afastamento menos 4, cota menos 1, o ponto B de abscissa menos 1, afastamento 0 e cota menos 3, e o ponto C de abscissa menos 3, afastamento menos 1 e cota menos 2. Então, pessoas, a primeira coisa que você tem que se fazer é construir a épura com os dados que temos aí no caso, ok? Aí, no caso, as projeções aí do ponto A, do ponto B e do ponto C. No caso, liga-se a projeção horizontal do ponto A à projeção horizontal do ponto B, a projeção vertical do ponto A à projeção vertical do ponto B, e então determinamos aí as projeções da reta AB. Ligando-se, então, a projeção vertical do ponto A à projeção vertical do ponto C e a projeção horizontal do ponto A à projeção horizontal do ponto C, determinamos, então, as projeções da reta AC. A questão claramente diz o que temos que fazer, ou seja, uma reta de máximo declive passando pelo ponto A. Galera, o que é uma reta de máximo declive? Para quem não lembra, galera, reta de máximo declive são as retas do plano perpendicular ao seu traço horizontal, beleza? Beleza. Só que para dificultar um pouquinho nessa questão aí, o enunciado exige a não construção aí dos traços do plano, pois se construíssemos os traços do plano, facilmente determinaríamos a reta de máximo declive e solução dessa questão. Quem não se lembra aí sobre o que é reta de máximo declive, olha só, nesse cartãozinho que está aparecendo aí no lado direito superior, tem aí esta aula aí facilmente para você visualizá-la lá no nosso blog, ok? Ok. Então, como não podemos construir os traços do plano, como então vamos fazer para encontrar a solução dessa parada? Galera, vamos ter que lembrar aqui do conceito de principais do plano, que são as retas do plano que são paralelas a qualquer um dos seus planos de projeções, ok?
Ok. Assim, quando se fala em principais do plano, nós temos as horizontais, que são as retas do plano, paralela ao traço horizontal do plano, e as frontais, que são as retas do plano, paralelas ao traço vertical do plano. Ok. Agora vocês devem estar se perguntando, Deniésio, qual a ligação das principais do plano para a solução da presente questão? Muito simples, vejam só. As principais do plano nos auxiliam a determinar a direção dos traços do plano, pois, por exemplo, a reta horizontal, a sua projeção horizontal é paralela ao traço horizontal do plano. Ou seja, se você tem a projeção horizontal de uma reta horizontal, você já sabe que a direção que o traço horizontal do plano vai ter aquele mesmo sentidozinho, aquela mesma posição, aquela mesma angulação com a linha de terra que a projeção horizontal da reta horizontal do plano. Já a reta frontal de um plano, ela dá o traço vertical do plano, pois a projeção vertical de uma reta frontal ela é paralela ao traço vertical do plano. Consequentemente, você já sabe que a angulação do traço vertical do plano vai ser igual à angulação da projeção vertical de uma reta frontal com a linha de terra, beleza? Beleza. Então, como a reta que procuramos é uma reta de máximo declive e esta é perpendicular ao traço horizontal do plano, basta então determinar uma reta horizontal do plano como auxiliar e fazermos então a reta de máximo declive objeto da questão. Pois aí, vamos lá. Olha só. Vamos construir uma horizontal do plano, lembrando que a mesma tem que concorrer com duas retas do plano e que a sua propriedade característica é possuir em épora a projeção vertical paralela à linha de terra e a projeção horizontal oblíqua à linha de terra. Então, para facilitar para vocês, vamos começar aí pela projeção vertical, que será um segmento paralelo à linha de terra e que concorra com as projeções verticais tanto da reta AB como da reta AC. Assim, olha só. Vamos encontrar aqui ó, a projeção vertical de uma reta que eu chamei de S, que é concorrente da reta AB e da reta AC. Veja que este segmento concorre com as projeções verticais da reta AB e AC, não é isso? É isso. E estes pontos eu nomeei de 1 e 2. Como são as projeções verticais, estão marcados aqui na nossa épora 1 linha e 2 linhas. Ok? Ok. Para determinar a projeção horizontal da reta S, é muito simples, galera. Pois basta por 1 linha, traçar uma linha chamada perpendicular em relação à linha de terra até a projeção horizontal da reta AB. E por 2 linhas, vamos fazer uma linha chamada perpendicular em relação à linha de terra até tocar a projeção horizontal da reta AC. Ok? Ok. Depois de determinadas as projeções horizontal do ponto 1 e a projeção horizontal do ponto 2, vamos fazer um segmento que passe por essas projeções. Fazendo isso, vamos então determinar a projeção horizontal da reta S. Este conceito que eu acabei de fazer é o mesmo da questão anterior. Como os pontos 1 e 2 estão definindo a reta S e a projeção vertical da reta S passa pelas projeções verticais do ponto 1 e ponto 2, a projeção horizontal da reta S vai passar pelas projeções horizontais do ponto 1 e do ponto 2. Ok, ok. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, ó, linha de chamada partindo de 1 linha até a projeção horizontal da reta AB, encontramos a projeção horizontal do ponto 1. Linha de chamada partindo de 2 linhas até a projeção horizontal da reta AC, encontramos a projeção horizontal do ponto 2. Faz, então, um segmento que passe pela projeção horizontal do ponto 1 e pela projeção horizontal do ponto 2, e então encontraremos a projeção horizontal da reta S, que é uma reta horizontal do plano. Veja aqui, ó, projeção vertical paralela à linha de terra, projeção horizontal oblíqua à linha de terra. Pois bem, de posse da horizontal do plano, no caso aí da nossa reta S, sabemos que a projeção horizontal da mesma dá a direção do traço horizontal, como eu já expliquei, não é isso? É isso. E a reta que procuramos é perpendicular a este traço. Então, quando estudamos as retas de máximo declive, aprendemos que para a projeção horizontal deste tipo de reta é perpendicular ao traço horizontal do plano. Assim, como é pedido na questão, para solucionar essa parada aí, basta passar pela projeção horizontal do ponto A um segmento perpendicular à projeção horizontal da reta S. Então, por que você vai fazer isso daí? Fazer um segmento passando pela projeção horizontal do ponto A perpendicular à projeção horizontal da reta S. Veja, se a projeção horizontal da reta S, que é uma reta horizontal do plano, não é isso? É paralelo ao traço horizontal deste plano, não é isso? Se eu faço um segmento perpendicular à projeção horizontal da reta S, este segmento vai ser também perpendicular ao traço horizontal do plano. Por quê? Porque a projeção horizontal da reta S é paralelo ao traço horizontal do
plano, beleza? Beleza. Então, eu vou fazer esse segmento perpendicular à projeção horizontal da reta S, passando por A, não é isso? Pela projeção horizontal do ponto A, e eu vou chamar esse segmento de T, beleza? Beleza. Veja agora que a regra de pertinência de reta ao plano continua válida, pois T concorre com duas retas do plano. No caso, ele concorre com 3, não é isso? Só que em duas retas ele concorre em um ponto só, e já sabemos que isso não é válido para definir se uma reta pertence a um plano ou não. No caso, a reta T concorre com a reta AB ou com a reta AC no ponto A e concorre com a reta S no ponto que eu nomeei de 3. Veja aqui, ó, a reta T concorre com a reta AB e AC no ponto A e com a reta S no ponto 3. Ou seja, essas três retas aqui pertencem ao plano. Como esta reta T está concorrendo com duas retas, no caso ele está concorrendo com as três, esta reta T também pertence ao plano, beleza? Beleza. Então, para finalizarmos essa questão, precisamos então determinar a projeção vertical da reta T. Porém, esta projeção já está praticamente determinada, pois basta determinar a projeção vertical do ponto 3. Então, fazemos um segmento que passe por este e pela projeção vertical do ponto A, ok? Ok. A projeção vertical do ponto 3 vai estar na linha de chamada perpendicular em relação à linha de terra, tirada por 3, até a projeção vertical da reta S. Você vai pegar aqui, ó, da projeção horizontal do ponto 3, você vai tirar uma linha de chamada perpendicular em relação à linha de terra, até a projeção vertical da reta S. Fazendo isso, você encontra a projeção vertical do ponto 3. Veja que o ponto 3 é o ponto de concorrência entre a reta T e a reta S, não é isso? Ou seja, é um ponto comum às duas, pertencem às duas retas. Como a projeção horizontal do ponto 3 está sobre a projeção horizontal da reta S, a projeção vertical do ponto 3 tem que estar sobre a projeção vertical da reta S. Beleza? Beleza. Então, assim feito, agora encontraremos a reta solução pedida. Como? Vamos fazer um segmento que passe pela projeção vertical do ponto 3 e pela projeção vertical do ponto A. Mas por que você vai fazer isso? Veja que a reta T é bem definida por dois pontos, no caso, pelo ponto A e pelo ponto de concorrência entre a reta S e a reta T, que é o ponto 3. Como a projeção horizontal passa por esses dois pontos, no caso, pela projeção horizontal do ponto A e pela projeção horizontal do ponto T, a projeção vertical da reta T tem que passar pela projeção vertical do ponto A e pela projeção vertical do ponto 3. Fazendo isso, facilmente determinamos aí a projeção vertical da reta T, que é uma reta de máximo declive do plano dado, ou seja, é a reta solução da nossa questão. Lembrando que fizemos esta reta solução de acordo com o que a questão pedia, no caso, que era construir pelo ponto A. Construímos, então, pelo ponto A, uma reta T de máximo declive do plano. Então, questão solucionada, galera. Ok? Ok. Então, vamos aí para a nossa próxima questão, a questão de número 24, que fala o seguinte. Galera, estou fazendo as questões pares, não é isso? Como eu já expliquei nas outras aulas. As questões ímpares estão lá no blog. Se você tiver a curiosidade de ver este exercício por completo, clica no link da descrição aí que tem download da apostila, que vai ter uma postagem muito bacana aí sobre essa lista de exercício aí fuderosa. E então lá vai ter as questões pares e ímpares. Dúvidas sobre as questões ímpares? Deixa lá nos comentários, beleza? Beleza. Continuando aqui. Construir as projeções de uma reta de máxima inclinação de um plano definido por duas retas paralelas, AB e CD, sem determinar os traços do plano, sendo dados o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. Então, essa questão é bem parecida com a questão anterior, só que dessa vez o que é pedido é uma reta de máxima inclinação. Então, a primeira coisa a se fazer é a épora do que já temos. Vejam só o seguinte, que temos aqui bem definidas as projeções horizontal e vertical da reta AB, porém só temos as projeções horizontal e vertical do ponto C. Do ponto D não temos nada. Deste ponto, galera, a única coisa que temos é a sua abscissa, que é igual a menos 8. Porém, galera, facilmente determinamos aí as projeções do ponto D e, consequentemente, as projeções da reta CD, não é isso? Pois, quando duas retas são paralelas, as projeções de mesmo nome destas retas são paralelas em époras, não é isso? Então, assim, sabemos que a reta AB é paralela da reta AC. Então, para encontrar a projeção horizontal da reta CD, basta tomar de C, no caso da projeção horizontal do ponto C,
um segmento paralelo à projeção horizontal da reta AB, ou seja, passando por C, eu vou fazer um segmento paralelo à projeção horizontal da reta AB, até esse segmento tocar aqui, ó, a linha aqui de chamada das abscissas aqui, igual a menos 8. Onde esse segmento tocar a linha de chamada aqui das abscissas iguais a menos 8, vamos encontrar, então, a projeção horizontal do ponto D, que neste caso vai ser aqui, ok? Então, encontramos a projeção horizontal da reta CD, e veja que ela é paralela à projeção horizontal da reta AB, como é via de regra, ok? Quando duas retas são paralelas. Analogamente, repetimos essa ação, só que agora pela projeção vertical do ponto C, e o segmento paralelo à projeção vertical da reta AB, ou seja, vamos fazer agora, passando por C', um segmento paralelo à projeção vertical da reta AB, até que este segmento toque aqui, ó, a linha de chamada de abscissa iguais a menos 8. Fazendo isso, encontraremos, então, a projeção vertical da reta CD. Beleza? Pronto! De posse das projeções das retas AB e CD, vamos, então, para a solução dessa questãozinha aí, que parece ser difícil, mas é, ó, garapa. Vejam só. A reta de máxima inclinação são as retas do plano perpendicular a seu traço vertical. São caracterizadas por, em E, possuir a projeção vertical perpendicular ao traço vertical do plano, ok? Determinando os traços do plano, facilmente determinaríamos essa reta de máxima inclinação, porém, pelo enunciado da questão, exige-se novamente a não determinação dos mesmos, não é isso? A questão fala, sem determinar os traços do plano, porque se determinássemos os traços do plano, seria uma garapa muito mais garapa do que já é aqui. Então, assim, somos novamente levados a utilizar as principais do plano. Neste caso, galera, teremos que utilizar uma frontal do plano como auxiliar, pois a reta objeto da questão, uma reta de máxima inclinação, é perpendicular ao traço vertical do plano, e a frontal do plano dá a direção do traço vertical do plano, pois a sua projeção vertical é paralela ao traço vertical do plano, ok? Ok. Então, vamos dar sequência aí no que a questão pede. Agora, eu vou acrescentar aqui, galera, uma reta frontal do plano, nesta é por aqui, ok? Lembrando-se o seguinte, que esta reta tem que pertencer ao plano, ou seja, concorrer com duas retas do plano em pontos distintos, e que tem que possuir as propriedades características das retas frontais, ou seja, a projeção horizontal paralela à linha de terra e a projeção vertical oblíqua à linha de terra. Assim, eu fiz uma reta F que concorre com as retas AB e CD, nos pontos 1 e 2, respectivamente. Vejam, eu fiz uma reta F, que é uma reta frontal, pois tem a projeção horizontal paralela à linha de terra, projeção vertical oblíqua à linha de terra, e esta reta concorre com duas retas do plano, no caso, com a reta AB no ponto 1 e com a reta DC no ponto 2. Beleza? Beleza. Ok. Agora temos que determinar as projeções da reta de máxima inclinação objeto da questão. Lembrando que a regra de pertinência de reta ao plano continua valendo, viu? Assim, perpendicularmente à projeção vertical da reta F, eu vou fazer aqui a projeção vertical da nossa reta de máxima inclinação, que eu chamarei de M. Olha só, perpendicular a esta projeção aqui, ó, no caso a projeção vertical da reta F, eu vou fazer a projeção vertical aqui da nossa reta M, ok? Ok. Perceba que, de acordo com o que sabemos, podemos concluir que a reta M pertence ao plano, pois concorre com duas retas do plano. Com a reta F, ela concorre no ponto que eu nomeei de 3, e com a reta B em um ponto que, nesta época, é necessário o prolongamento das projeções da reta AB para ser visualizado. Então, prolongando a projeção vertical da reta AB, no caso, vamos encontrar esse ponto aí, ó, que é o ponto que eu nomeei de 4. Vejam só, no caso aqui, ó, a reta M concorre com a reta F no ponto 3 e com a reta AB no ponto 4. Para poder encontrar esse ponto 4 aqui, eu tive que fazer, ó, um prolongamento aqui da projeção vertical da reta AB, ok? Ok, beleza. Agora, para determinar a projeção horizontal da reta M, que é uma reta de máxima inclinação, basta determinar as projeções horizontais dos pontos 3 e do ponto 4, ok? Ok. A projeção horizontal do ponto 3 é muito simples de se determinar, pois basta fazer uma linha de chamada perpendicular em relação à linha de terra até esta linha de chamada tocar a projeção horizontal da reta F.
Isso, galera, pode ser afirmado por sabermos que o ponto 3 pertence tanto à reta F como à reta M. Como ele pertence à reta F, a sua projeção vertical tem que estar sobre a projeção vertical da reta F e a sua projeção horizontal tem que estar sobre a projeção horizontal da reta F. Então, fazendo a linha de chamada tirada de 3 linhas até a projeção horizontal da reta F, encontraremos a projeção horizontal do ponto 3. Analogamente, vamos encontrar então a projeção horizontal do ponto 4. Como? Da projeção vertical do ponto 4, vamos tirar uma linha de chamada perpendicular em relação à linha de terra até a projeção horizontal da reta B. Veja que agora temos que prolongar a projeção horizontal da reta B, de modo que essa linha de chamada e a projeção horizontal da reta B se interseccionem. Fazendo isso, encontraremos então a projeção horizontal do ponto 4. Pronto! Com as projeções horizontais determinadas, agora vamos determinar aí a projeção horizontal da reta M. Como? Muito simples. Veja que a projeção vertical da reta M é bem definida aqui por dois de seus pontos, não é isso? Ó? No caso, pelo ponto 3 e pelo ponto 4. No caso, a projeção vertical da reta M passa pelas projeções verticais do ponto 3 e do ponto 4. Consequentemente, sabemos que o ponto 3 e o ponto 4 pertencem a esta reta M. Assim, a projeção horizontal da reta M tem que passar pelas projeções horizontal do ponto 3 e do ponto 4. Fazendo isso, encontraremos aqui a projeção horizontal da reta M neste segmento aqui da épora, ok? Ok. Então, assim determinamos a reta de máxima inclinação procurada, solucionando esta questão. Viram como é muito simples essa questãozinha aqui? É só zoada. Então, galera, espero que vocês tenham entendido e antes de ir embora, eu peço para vocês aquele favorzão de sempre que é inscrevam-se no canal e deem um clique no gostei, pode ser? Na descrição do nosso vídeo tem um link para download da nossa apostila que é totalmente baseada nessas videoaulas, além aí das minhas redes sociais, caso alguém queira me seguir aí, ok? Então, até a nossa próxima videoaula, que será a continuação desse exercício aqui, e falou!